conosco aqui na igreja, mas a palavra de Deus vai ser pregada e proferida nessa noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesse período de Verão Missões, nós estamos pregando a mesma coisa que Jesus mandou nós pregarmos, que Ele é o Redentor, e esse é o tema da nossa noite: Jesus Cristo, o nosso Redentor. Essa é a mensagem do Verão Missões 2024. Essa é a mensagem de hoje para 2024, que a igreja vai pregar em 2024. Que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é o centro e o cerne das nossas vidas. Para tudo que nós venhamos a fazer, Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é a solução para todos os povos, etnias, raças, todas as tribos e línguas que existem em todo o mundo. A solução é Jesus Cristo. E havia um plano de redenção antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus preparou esse plano antes da fundação do mundo. E você é um privilegiado nessa noite, porque você faz parte desse plano de redenção. E você deve se alegrar no Senhor, apesar de ou das dificuldades que nós temos no dia a dia. Jesus disse que no mundo teríamos tribulações, dificuldades, aflições, mas no mesmo tempo Ele falou que Ele venceu por nós, para que a igreja tenha bom ânimo, não desanime, não canse de falar. De falar o que, pastor? A mesma coisa que o nosso Redentor vive. A gente vai, fala, repete novamente, e Deus trabalha no tempo dele, transformando o homem, trazendo o homem. E havia essa promessa lá em Gênesis 3,15, quando o homem peca e o pecado entra no mundo, e toda a raça humana fica à beira da condenação. E o mundo precisa de um Redentor, de um Salvador. Por isso que Deus disse que nasceria da mulher um menino que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é o prótico evangelho que está lá em Gênesis 3,15. E o que é que Deus vem fazendo? A aliança só é uma. Ele vem renovando a sua aliança. Algumas igrejas dizem que tem várias alianças. Não, só foi uma. O plano de Deus não mudou. Essa aliança é pela graça, mediante a fé. A graça de Deus que alcançou Noé, que alcançou Abraão, quando ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Isaque e Jacó, e os seus descendentes. Ele levanta José, um homem, para preservar a raiz de Judá. O principal motivo do levantamento de José era preservar Judá, porque o menino teria que nascer, e o menino nasceu na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento exato. Ele veio ao mundo, por isso só existe uma aliança. A aliança, ela é consumada quando Cristo vem ao mundo, quando Deus coloca o menino, o Espírito Santo de Deus coloca o menino no ventre da virgem, e o menino nasce, as promessas são cumpridas. Por isso só existe um Redentor, e esse Redentor promete para a sua igreja bênçãos, muitas bênçãos, mas essas bênçãos são espirituais, nas regiões celestiais, bênçãos que nunca nos deixarão. Ele preserva e mantém a sua igreja, Ele mantém, porque Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Ele mantém sua igreja, Ele é o nosso Redentor. Por isso nós vamos falar de 4 pontos nessa noite: redenção, remissão, a palavrazinha convergir, porque tudo converge em Cristo, todas as coisas no final estarão unidas a Cristo, tudo. E vamos falar de uma herança maior, que é o céu que nos aguarda. É o céu que nos aguarda. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. É um trechozinho pequeno, mas muito compactado, que fala
desse plano de redenção, nesses 4 pontos, falando de redenção, remissão de pecados, a convergência, ele traz tudo para unir todas as coisas a ele, e ele nos deixa uma herança maior. Efésios 1, do 7 ao 12. Do 7 ao 12, é muito rico essa carta. Paulo, geralmente eu gosto de falar que essa carta de Paulo, ela é toda compactada, é como se fosse um diamante, com várias facetas, e é tão delicado que você tem que ir por faceta a faceta. Você olha e tem uma coisa, você olha e ele lhe dá mais e mais. Por isso que nós temos que beber dessa água aqui. Efésios 1, do 7 ao 12. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja, como de prática, lesse os pares. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim: o tema, Jesus Cristo, nosso Redentor. E o tema já está aqui no primeiro versículo, verso 7. Ele diz assim: nele, em Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar por iluminação e compreensão da palavra de Deus mais uma vez. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por esse momento, por essa carta, ó Deus, que mostra o plano da redenção na história da humanidade. Que nós possamos, ó Deus, estar nesse momento com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos, para ouvir o que vem do Senhor, o que vem do céu, o que vem do alto, não de homens. Ó Deus, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, para que haja renovação do nosso espírito, que haja, ó Deus, uma profundidade, ó Deus, para que nós possamos querer mais e mais e mais de Ti. Ó Deus, que seja noite de salvação, noite de conforto e de consolo através dessa palavra. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Como nós lemos aqui, no verso principal aqui, que é esse verso 10, para mim é um dos principais da palavra de Deus, tá? Quando ele diz que de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Aqui está o cerne, o centro da pregação do Evangelho. Quando nós lemos isso aqui, nós vamos saber quem nós somos. Nós louvamos aqui, adoração, quem nós somos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Com o plano da redenção, da história da redenção, nós vamos saber de tudo isso, porque todas as coisas vão se unir a Cristo, nos céus e na terra. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Quem nós somos? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Somos seus filhos, fomos criados para louvor da sua glória, e estamos aqui hoje presente para glorificá-lo, para adorá-lo. Essa é a razão principal. Quando Jesus tem um encontro com os seus discípulos, que ele deixa a grande comissão primeiro para eles, ele não diz ide, não. Antes, os discípulos se prostram e adoram ao Mestre. Eles ficam aos pés de Jesus, porque esse é o papel da igreja, essa é a função da igreja: adorar, bendizer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois, pastor, é o passarinho com as duas asas,
o avião com as duas asas. Nós adoramos e pregamos, adoramos e anunciamos o evangelho da salvação, adoramos e anunciamos que Ele vive, que nosso Redentor vive e que Ele está no nosso meio e que Ele cuida da sua igreja, apesar das adversidades da vida. Ele cuida quem nós somos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. O meu alvo nessa noite é que a igreja toda aqui por completo possa ter mais intimidade com Deus. O meu alvo, o meu interesse nessa noite é que você possa amá-lo, adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo por completo. É uma vida diante do altar do grandioso Deus, que nossas vidas, por isso ele, nessa carta aqui, se fosse ter um tema, o tema era o grande plano de redenção na história da humanidade, com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele mostra isso quando ele diz, voltando um pouquinho no verso 3, antes, Paulo aqui é um hino que ele vai, é um hino de louvor, ele canta um hino, ele está entoando a Deus, dizendo que toda glória é dele, dizendo que todo louvor é dele, que toda adoração é dele, é um louvor. Paulo começa a escrever e parece que não quer terminar, ele termina no verso 14. No verso 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqui ele não diz algumas não, ele diz todas. Você tem todas as bênçãos nas regiões celestiais, todas as bênçãos espirituais. O que é que eu estou fazendo para merecê-la? Vivendo de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a função e a missão da igreja. Bendito seja o Deus. Por isso que essa adoração, ela tem que ser por completa. O Senhor quer as nossas vidas, nós temos que adorá-lo. Louvor da sua glória. Quando você pega esse capítulo aqui, ele repete 3 vezes. Ele repete que nós nascemos para louvor da glória de Deus. Verso 4, verso 12, verso 14. Louvor da glória de Deus. Esse é o plano de Deus, esse é o plano da redenção. É tanto louvor, que antes, para a gente pegar o contexto, para a gente não sair do texto e não falar algum pretexto para se tornar uma heresia, olha o que é que ele diz no verso 6, aí a gente continua. Para louvor 3 vezes. É tanto louvor, é tanta graça, que ele repete 3 vezes, para louvor da glória da sua graça, primeira graça, que ele nos concedeu, outra graça, gratuitamente. É muita graça para a igreja dele, graça sobre graça, graça que ele nos dá sem merecermos, favor imerecido, é isso. Por isso nós temos que cumprir a grande comissão de Cristo aqui na terra como igreja do Senhor. Alguns me perguntavam, eu fiz questão de andar com os adolescentes, andava com os adolescentes, pastor, como é que a gente vai abordar? Eu disse, fale de Jesus, se identifique e fale. Aí tinha hora que eu afastava e deixava eles ir sozinhos, entrar. A Olivia ali olhando, não era, Olivia? Então, e ela disse, nós somos da Primeira Igreja Batista e nós estamos falando aqui para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você aceita o Evangelho de João? Aí quebrava, uma criança, a mulher olhava assim e depois eu botava a cabeça. Eu disse, prazer, pastor Marcos. Aí a gente pedia para orar pela vida deles. E foi esse trabalho, e Deus trabalhando naturalmente, porque não existe uma estratégia, não existe, é falar. A ordem para a igreja é em 2024, fale e não te cales. Essa é a ordem, foi Cristo que disse. A primeira oportunidade, meu irmão, não deixe de falar desse amor salvador, dessa graça que nos alcançou, que Paulo fala aqui 3 vezes, graça que ele nos concedeu, a sua graça gratuitamente. É muita graça, essa é a graça que é favor imerecido. Pastor, o que é que eu preciso fazer para que eu possa continuar na presença de Deus? Se há algo que você nessa noite tem que confessar, confesse diante de Deus. Não venha confessar com o pastor, é direto, o acesso é direto, o acesso
Se tiver que se arrepender, se arrependa, não faça mais, mude de direção. Converter-se é isso, mudar de rota, mude de direção. E para você que já está fazendo tudo isso, persevere, continue olhando para Ele, simplesmente para Ele. Ele nos conduzirá. Eu lembro sempre de Zaqueu. Zaqueu pensou que ia ver Jesus. Jesus já tinha visto Zaqueu, ele nos amou primeiro. Desce. Ele sobe no pé de sicômoro e Jesus diz: desce, que hoje estarei contigo na tua casa. Me convém estar contigo na tua casa. Por isso ele nos concede gratuitamente, no verso 6, gratuitamente no amado. Tudo é em Cristo, tudo é por Ele. Deus, Ele nos amou, é verdade. A vontade de Deus é que todos cheguem ao seu conhecimento, isso também é verdade. O problema é que às vezes nós ficamos angustiados, porque a mesma palavra de Deus vai dizer que o sol que nasce para justos, nasce para os ímpios. Só que aquele sol que nasceu para os ímpios e para os justos, alguns ele vai endurecer a cera e outros ele vai amolecer o barro, porque essa graça aqui salvadora é para todo aquele que nele crê, é para todo aquele que nele crê. O céu é para os arrependidos, o céu é para os confessantes, o céu é para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Redentor, e que não volta atrás, mas que vai perseverar até a morte no seu Filho. O primeiro ensino é que nós temos que entender que Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Foi Ele que nos amou primeiro, era nós que estávamos perdidos, foi Ele que nos encontrou, e por isso nós estamos aqui hoje. Louvado seja o nome de Deus. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. Foi pela sua misericórdia, compaixão e graça, o Pai amando, o Filho vindo ao mundo, morrendo pelo mundo, ascendendo aos céus, e o Espírito Santo ficando como garantia para que nós possamos continuar, perseverar, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. 4, primeira no verso 7, primeira bênção da noite. Diz que não tem o culto da bênção aqui, é nessa noite. Olha o culto da bênção, espirituais nas regiões celestiais. Versículo 7, primeira bênção: nele, novamente, tudo é por Ele, nele, em Cristo, nós temos o quê? Nele, em Cristo, nós temos a redenção. Aqui é um preço pago, impagável. Essa é a palavra que significa no grego. Eu e você não poderia pagar essa dívida era impagável. Era o que acontecia no Antigo Testamento. Os escravos, quando um dono comprava e resgatava aquele escravo da escravidão, nós vivíamos do mesmo jeito. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você quer bênção maior do que essa nessa noite? Já não existe mais nenhuma condenação, sua dívida foi paga completamente e cabalmente, ela foi jogada nas profundezas do mar. Ninguém pode ir lá pescar, falar nada de você, porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe a sua vida, Deus sabe o que é que você está passando nessa noite. Coloque todas as suas tribulações diante dele. É um filho diante dele, é uma empresa diante dele, é nos estudos, jovens, diante dele, porque ele nos redimiu, ele paga, ele liberta o escravo. E era assim que nós vivíamos, escravizados. Foi assim que aquele povo no Egito passou 400 anos escravizados debaixo do chicote do feitor, e Deus libertou. E Deus nos libertou. O homem é remido, liberto de uma situação que por si mesmo, era impossível ele se libertar. A dívida impagável, que só ele poderia vir e substituir. Como aqueles escravos que foram retirados da escravidão do pecado, nós também fomos retirados.
Nós éramos iguais a eles, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus, com seu amor redentor, salvador, vai, nos busca e nos tira o escrito de dívida. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses que ele deixou o escrito de dívida cravado na cruz. Cravado na cruz. Ele nos libertou. Hoje nós somos livres, livres em Cristo. Cristo nos redimiu, redenção. A vontade de Deus é de redimir toda a raça humana. E Ele está nos chamando nessa noite para que nós continuemos na sua presença. Deus Pai nos amando, nos chamando, nos atraindo. É isso que Ele quer dos seus filhos. Deus Filho Jesus Cristo veio no momento certo. A gente vai ver aqui no convergir do versículo 10, que é o mais poderoso que tem. A Bíblia toda, mas é um versículo que às vezes eu me pego pensando, meu Deus, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para executar e cumprir completamente e cabalmente o plano de redenção. Foi através dele. A pergunta que fica para a igreja é: quem são os remidos? Quem são os remidos? Nós, os arrependidos, os confessantes, os perseverantes, aqueles que não vão voltar atrás, aqueles que não vão abandonar a Deus, aqueles que não vão apostatar no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da decepção familiar, parental, ou até mesmo dentro da igreja. Porque haverá decepções nessa caminhada, mas o teu amigo maior, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele nunca nos abandonará, nunca. Como é que esse plano de redenção acontece? Por que acontece? É bom que Paulo vai dando a resposta. Fica fácil para o pregador pregar. Nós temos redenção através de quê? Pelo seu sangue. A dívida tinha que ser paga com sangue. A cruz do Calvário é a maior demonstração de amor que o mundo já viu. O foco é a cruz, é cada gota de sangue derramada por mim e por você. Quando aqueles pregos perfuram a mão de Cristo, perfuram os seus pés, quando é colocada aquela coroa de espinho, cada gota de sangue derramada foi por mim, e foi por você, e foi por amor. Através do seu sangue, o sangue que lava, que paga, que redime completamente os nossos pecados. É isso, através do seu sangue. Por isso tinha que ser Ele, o perfeito. Não foi José, Maria, João, Pedro, não, nem Isabel. Foi o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Por isso você está hoje aqui, o perfeito, sem mácula, sem mancha. Aquele que veio, aquele que foi tentado em tudo, o escritor de Hebreus vai dizer, mas nunca pecou. Nunca pecou, aquele que se manteve. Então o plano é cumprido de redenção através do sangue de Cristo. Ele morreu para cumprir o que o Pai tinha dito lá em Gênesis 3,15: nascerá o menino, e através desse menino ele esmagará a cabeça da serpente. Ele cumpre a vontade do Pai. O sangue de Cristo, nós temos que lembrar uma coisa, pastor, o quê? O sangue de Cristo, ele poderia salvar todo mundo? Claro. Ele é suficiente para todo mundo. Para todo mundo. Deus amou o mundo. Não dá para fugir dessa palavra de Deus. Tem alguns irmãos de outras denominações que querem fugir disso aí. Não tem. O amor de Deus é incondicional. Ele amou o mundo. O sangue de Cristo é suficiente para salvar o mundo. Todos serão salvos, pastor? Não. Por quê, pastor? Por causa da incredulidade do coração. Todos terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É suficiente para o mundo, mas é eficiente para todo aquele que nele crê. Você crê? Você será salvo. Você já tem todas as garantias em Cristo Jesus. A segunda bênção espiritual está aí no versículo 7. Então ele diz que nós temos redenção através do sangue. Logo em seguida ele diz remissão
a remissão dos pecados. Ele fala de redenção, pagamento e remoção. Ele remove, limpa e nos deixa mais alvo do que a neve. Fomos libertos, completamente alvos como a neve. Pastor, mas nós não somos pecadores lavados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós estamos aqui hoje. Removeu, não existe mais culpa, não existe mais condenação. Tudo isso por quê, pastor? Por que tudo isso? É tremendo, Paulo. Assim, ele não exige muito do pregador, não. Olha o finalzinho do verso 7. Por que tudo isso? Segundo a riqueza da sua graça. Aqui ele vem trazendo um homem que diz: olha, não é por você, não é pelo que você tem, não é pelo que você é, não é pelo que você faz, mas é pela minha graça, favor imerecido. Foi isso que alcançou vocês. É isso, é a minha graça, é a riqueza da minha graça. O autor, aqui Paulo volta a falar na graça, no favor imerecido. O autor, que eu gosto muito, já falecido, tem quase todos os seus livros, Dr. Russell Philip Shedd, ele vai dizer assim, que existe a graça comum, por isso que a humanidade ainda não foi destruída. Existem pessoas boas, pessoas que doam as coisas, pessoas que têm um coração bom, pessoas que têm boas atitudes, que faz caridade, pessoa que faz ação social, pessoa que ama. Essa é a graça comum. Ele diz, por isso o mundo ainda não foi destruído, se não existisse essa graça comum. Aí ele vai e diz, mas existe a graça salvadora, e a graça salvadora é para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. Essa é a graça redentora, salvadora, para aqueles que foram chamados, eleitos, escolhidos. Eleitos e escolhidos, sim. E você pensa que não existe a responsabilidade do homem? Quem é que se arrepende? É Deus? Não, é você. Quem é que crê? É Deus? Não, é você. Quem é que confessa os seus pecados? É Deus? Não, é você. Deus é perfeito na sua soberano, Ele salva, mas Ele diz só, está aqui tua responsabilidade, tua parte é essa. Eu já enviei meu filho já morreu por ti. Agora se arrepende e crê, e confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você herdará o céu, mas não por você, por causa da suprema riqueza da minha graça. É por isso. Ele continua, verso 8, o que é que ele diz? Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Foi por isso que Ele derramou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior, por isso ela nos alcançou. Por isso o mundo ainda não está perdido, porque a graça de Deus está estendida através da fé. A fé é a mão que se estende para receber de graça o que Deus dá de graça. É isso. Ela é maior para nos salvar, através de que Ele nos dá, da sua sabedoria e do seu entendimento. Ele é perfeito em tudo. Tem coisas que nós não precisamos entender. O que você precisa é crer e confiar, e colocar a sua vida diante do altar. Confiar, pastor, eu confio plenamente. Não, eu só confio pela metade. O sacrifício é completo. O cordeiro perfeito era imolado e queimado por completo. Não mudou hoje. As nossas vidas é por completo, não é pela metade. Eu faço hoje, amanhã não faço. Hoje eu estou com raiva do pastor, amanhã eu não estou. Não. Ele quer nossas vidas por completamente. Cristo, Ele tem se revelado. Ele revela um mistério. O autor, Paulo, ele dá uma parada aqui e vai falar do mistério que existia. No verso 9 e 10, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ele revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo,
de fazer, está aqui, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. O primeiro ponto aqui que eu queria falar, aqui no versículo 9 ele diz assim: ele revelou o mistério da sua vontade. É que a vontade de Deus, ela vai prevalecer na vida dessa igreja. Vai prevalecer na vida dessa igreja. Por isso nós temos que fazer a sua vontade. Na alegria, ela vai prevalecer. Na dor, ela vai prevalecer. No sofrimento, ela vai prevalecer. Na angústia, ela vai prevalecer. No ambiente de dificuldade, nos negócios, a vontade de Deus vai prevalecer em sua vida. Para que isso aconteça, nós temos que fazer que nem João Batista, desaparecer e que ele apareça. A luz de Cristo, viver a luz do Evangelho. Nós temos que diminuir e que Cristo apareça nas nossas vidas. No Antigo Testamento havia esse mistério para ser revelado. O mistério é revelado. O mistério é que Cristo viria e que nós fazemos parte do plano eterno de Deus na história da redenção. Não só os judeus, mas também os gentios. A igreja de Cristo faz parte. Esse é o mistério revelado em Cristo, que um dia você morará no céu, que um dia você chegará no céu pelo que Ele fez por você, segundo o propósito de quem? Olha o que é que ele diz no finalzinho do verso 9: segundo o seu propósito. É bom, né, estar com Paulo, que Paulo vai dando as respostas para a gente, né, pastor? A gente trabalha em cima das segundo o propósito de Deus. Nós fazemos parte desse propósito, nós fazemos parte dessa aliança. Antigo Testamento era figuras e símbolos que apontavam para Ele. Novo Testamento, Ele chegou para direcionar a sua igreja. É só você pegar a data, o calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2024, depois de Cristo. Olha a importância dele. Por isso tudo converge nele. Tudo converge nele. Tudo. O plano de redenção, tudo converge nele. Verso 10. Olha o que é que ele diz: de fazer convergir nele, tudo converge nele, Deus faz convergir nele. Esse é o resumo, o cerne, o centro da vontade de Deus. Convergir aqui é reunir todas as coisas em Cristo. Todas as coisas serão reunidas em Cristo. No final tudo leva a Cristo. Por quê, pastor? Porque todo joelho se dobrará, porque toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Uns para a salvação, outros para a condenação. Todos se dobrarão diante do Senhor. Por isso tudo converge nele, tudo vai se unir a Ele. A igreja para a salvação e aqueles que não creem para a condenação. Lá em João, onde Eduardo leu hoje, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito poderia existir. Todas as coisas vai convergir, vai se unir a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todo sempre. Bênçãos espirituais. Quando tudo isso acontece nas nossas vidas, ele diz aqui: para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele já veio, ele já pisou na terra, ele se fez um de nós, no tempo certo, na hora exata, na plenitude dos tempos. Aquele menino que nasceu, que foi perseguido logo antes do nascimento, quando Herodes mandou matar todas as crianças lá em Belém, aquele menino que fugiu para o Egito, perseguido, os seus, veio para os seus e os seus não receberam, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos, mas venceu o último inimigo, a morte. Venceu o último inimigo. Isso é o ápice da história da humanidade.
Foi no momento certo a sua vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão. Tudo aconteceu. Por isso nós olhamos para Ele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o ápice. Antes de Cristo, tudo converge nele, na plenitude dos tempos. Todas as coisas, a cruz do Calvário, tudo converge nele, em Cristo. Ele vai trazer todas as coisas para debaixo da sua autoridade, porque Ele é o cabeça de tudo. Aqui é onde Deus reconcilia o ser humano em 3 atos: passado, presente e futuro. Já fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. É um ato. Todas as coisas vai convergir nele. É essa forma que a igreja de Cristo tem que viver. É assim que a igreja de Cristo é composta. Ele não quer saber da minha cor, da minha pele, se eu sou branco, vermelho, azul ou vermelho que nem eu. Não quer saber. Ele quer saber do seu coração. Essa convergência aqui, Ele já faz convergir hoje. Tudo vai se unir a Ele, mas haverá consumação, que nós chamamos do ato final. Na sua segunda vinda, a criação hoje geme por causa do homem. A natureza geme, mas a natureza será redimida. Os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, os demônios serão condenados, o pecado será castigado e nós herdaremos o céu juntamente com Cristo. É isso que nos aguarda. Por isso que todas as coisas convergem nele, aonde nós habitaremos, como diz o escritor de Hebreus, na cidade de fundamentos, na Nova Jerusalém celestial. Esse é o plano de redenção. Esse é o mistério que foi aberto para aqueles que vão crer. Esse é o mistério que tinha no Antigo Testamento, que o mundo não está nem aí para ele. Mas o papel da igreja é continuar pregando. O crente tem que continuar pregando que Cristo vive e reina, que Ele caminha e passeia e tem a sua igreja na mão, que Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, que a história da humanidade se resume antes de Cristo e depois de Cristo. Com a criação do homem, o homem cai, peca, a queda, mas há esse plano eterno de redenção e nós agora aguardaremos a consumação final. Nós estaremos com Ele. E Ele termina o terceiro ponto. Depois que nós falamos de redenção, remissão, o convergir, todas as coisas se unem a Cristo. E Ele fala da herança. Você tem uma herança já garantida, viu? Pense na herança. Ele termina no verso 11 a 12, falando da nossa herança. Em Cristo, tudo é em Cristo, fomos também feitos herança de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa herança maior é o céu, e Jesus já foi na frente e preparar um lugar para nós. O propósito final de tudo isso é o que, pastor? De onde viemos? Quem nós somos? E o que nós estamos fazendo? Ele fecha no verso 12. Ele fecha com chave de ouro, aqui é o checkmate, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, vivemos para louvor da sua glória, a fim de sermos louvor, uma vida diante de Deus por completo, louvor da glória de Deus, louvando, bendizendo, adorando. É isso. Quem nós somos? Filhos de Deus. O que nós estamos fazendo aqui, adorando e bendizendo, e continuaremos pregando que o nosso Redentor vive e reina para todo o sempre. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nesse texto que foi falado nessa noite, para que nós possamos sair daqui regozijados, cheios do Espírito Santo de Deus. O primeiro é que no plano da redenção, Deus ele já limpou completamente
o nosso passado, o nosso presente, e Ele garante o nosso futuro. Justificados no passado, fomos salvos da culpa do pecado. Santificados no presente, estamos sendo ainda libertos de quê, pastor? Da presença do pecado. E glorificados, futuro, por vir, onde seremos livres por completo da presença do pecado. Esses 3 atos já está garantido na vida de todo aquele que nele crê. Todas as garantias você tem. Segundo, qual o propósito da minha vida hoje? Por que é que eu existo? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu fui chamado por Deus? Por que é que eu fui chamado? Aonde estou? O que é que eu estou fazendo na igreja? Você nasceu para ser um adorador. Aonde pisar, a planta dos teus pés, meu amado irmão, bendiga ao Senhor. Não perca uma oportunidade. Às vezes vai haver alguns ambientes que você pode perceber. Se for dar pérolas aos porcos, fuja. Mas se não for, não perca a oportunidade de criar um relacionamento e abrir uma conversa sobre Jesus. No seu ambiente escolar, na sua faculdade, no seu negócio, aonde você estiver, abra. A dica hoje é: tenha relacionamento. O que foi que Jesus fez 3 anos com aqueles 12? Relacionamento. Formou discípulos, e discípulos formaram outros discípulos na caminhada. É assim, não mudou nada, não existe nada novo, é a mesma coisa. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Disponibilizar o teu coração para ir fazer, pregar, anunciar e falar, a tempo e fora de tempo. 3. Jesus veio ao mundo para propiciar, expiar e pagar completamente os seus pecados. Olhe para a cruz, não desanime. Sua dívida já foi paga, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. 4. Jesus já pagou seus pecados, sim. De quem? Ele pagou. Daqueles que vão crer, confessar e permanecer em Cristo. Porque nós saímos, mas não chegamos. O escritor de Hebreus vai dizer que a vida cristã é uma maratona. Já largamos, nós temos que terminar essa caminhada até a volta do Senhor. Por isso a doutrina é aquela que os irmãos lembram, né? Perseverança do santo. Aquele que perseverar até a morte será salvo. E receberá o quê? A coroa da vida. Louvado seja Deus. 5. Jesus já veio. E a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Deus não quer que nenhum se perca. E Ele não deixou a obrigação da pregação do Evangelho com anjos, nem com seres, nem com os outros seres celestiais, querubins, serafins. Não. A responsabilidade de anúncio da palavra de Deus é da igreja. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. A igreja é que tem que pregar. A igreja é quem tem que anunciar. No grande dia do Senhor, mostraremos as nossas mãos. Por que foi que perdemos uma oportunidade? Se Ele está abrindo e abrindo caminhos para falarmos, para trazermos pessoa à casa do Senhor, para falar desse amor, eu sei que não é fácil. Talvez eu passei um ano, minha mulher de joelho, clamando, mas não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de falar do Filho de Deus, de falar desse amor que salva, que transforma e que restaura vidas. 6. Que nós possamos trazer à memória a graça de Deus,
porque essa graça é redentora. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior para salvar os perdidos aí fora. Anuncie esse evangelho que salva, que redime. Você que é crente, continue lembrando que o príncipe da paz já trouxe paz para o teu coração. O nosso estado não é mais um estado de guerra, porque o estado do homem sem Deus é um estado de guerra. Então, para o crente, persevere, continue falando, vivendo esperança, certeza que Ele começou e Ele finalizará a boa obra na tua vida. Que essa mudança já aconteceu no teu coração. Você só precisa viver completamente o que Cristo está mandando para você hoje nessa noite. Quer que você continue, persevere, tenha esperança, porque todas as promessas de Deus serão cumpridas na tua vida, meu amado. Que tristeza é essa? Levante o teu coração, se anime nessa noite, sorria, porque Deus é contigo. A animação, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele já restituiu completamente as nossas vidas. Não é para você sair maribundo daqui, cabisbaixo, não. É para você sair regozijado, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva, uma igreja que prega, uma igreja que fala, uma igreja que prega Cristo vivo. Ele ressuscitou e vive para todo sempre. É isso que a igreja tem que sair daqui, regozijada, animada, e sentir esse amor e transferir esse amor para as outras vidas. É isso que nós temos que fazer. E para você que não é crente ainda, eis mais uma oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Já te deu várias e várias e várias. O céu é para os arrependidos, o céu é para os confessantes. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Você que nos visita, que já está vindo, eu estou falando com você mesmo, ou então que veio a primeira vez, é para você mesmo essa palavra, para que você possa vir até Ele. A sua mão poderosa está estendida, te chamando nessa noite. Meus pés estão tremendo, pastor, levante só a mão. É isso que Deus quer. A gente ora pela sua vida, e você vai ter um encontro, e vai ver o que é mudança e transformação de vida, através do que Cristo fez por nós. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos por esse grandioso plano de redenção na história da humanidade. Pelo teu amor, ó Deus, Salvador, Redentor, transformador. Porque na plenitude dos tempos o Senhor fará convergir todas as coisas a Cristo. Todo joelho confessará, toda língua confessará que Deus é Senhor, para a glória de Deus. Que a tua igreja continue com essa palavra, ó Deus, essa palavra que transforma, que muda, que restaura, que penetra nos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, que tenha sido hoje, que essa palavra faça morada no coração daqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, ó Deus. E para nós que já somos teus filhos crentes, que tenha sido uma palavra de renovo espiritual, uma palavra que, ó Pai, nos traga esperança, que é certeza do que o Senhor já fez por nós, que o Senhor é o autor e o consumador, que o Senhor começa e termina a boa obra em nossas vidas, que nenhum dos teus planos serão frustrados. Os teus planos, ó Deus, nunca falham nem tardam, mas todos se concretizarão nas nossas vidas. Nós cremos, ó Deus Todo-Poderoso, no teu poder de revigorar, reanimar a tua igreja, para que a tua igreja seja uma igreja viva, santa, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus.
Ó Deus, nos dê estratégias, ó Deus, para nós chegarmos aos oprimidos, aos cansados, aos sobrecarregados, com uma palavra de salvação, porque nós sabemos, ó Deus, que não somos nós, mas que o Senhor possa nos dar espírito de ousadia para pregarmos, anunciarmos, que seja o lema da igreja em 2024. Nós falaremos e não deixaremos de falar das coisas que vimos e ouvimos, para que pessoas sejam mudadas, transformadas, como um dia aconteceu com nós. É um privilégio, ó Pai, estar no meio da tua igreja, no meio do teu povo, que te chama pelo teu nome, ó Deus, sendo um só corpo, amando, ó Deus, o meu irmão, chorando com ele na hora que tem que chorar e se alegrando com os que se alegram. Isso é irmandade, isso é vida com Deus, isso é união, harmonia. Ó Deus, nunca tire de nós, ó Deus, essa beleza desse amor uns pelos outros, porque a tua palavra diz que nós cumpriremos toda a lei quando nós amarmos o nosso semelhante, o nosso irmão. A tua palavra diz: como é que nós amamos a Deus se nós não conseguimos amar o nosso irmão que está do nosso lado? Ó Deus, tem de misericórdia de nós. Às vezes nós ainda somos embrutecidos com o nosso coração, que ainda é doente. Nós já fomos sarados, mas ainda há restícios do velho homem. Que nós possamos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Deus, diante de Ti, para que o Senhor possa nos conduzir em segurança nessa jornada, porque nós só largamos ainda, mas ainda há uma caminhada até a volta do Senhor. Nos capacita, Senhor, para nós não olharmos para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, não olharmos para trás, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que nós possamos estar com os olhos fixos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede. Uma melodia